coisa que aumentou muito depois de tela foi tiques e Tourette. Tourette é uma síndrome onde você tem tiques motores e vocálicos. Vocálicos é somzinho com a boca. E tiques, né, motores. Tourette aumentou muito depois de tela, de jogo. Antigamente Tourette era raro, hoje em dia não é. E muitas crianças, quando a gente consegue fazer uma psicoeducação, orientar que a tela pode estar causando isso, quando tira, você faz um mês aí de limpeza, a criança volta a sentir que só está de alta. E qual é a explicação para que a tela provoque isso? Esse estresse tóxico. À medida que você está no jogo, primeiro, você está focado naquilo, você esquece o resto, e você está numa situação de sobrevivência. Porque ou você está atirando, ou matando, ou morrendo, ou mesmo o jogo que é de corrida, é muito acelerado. Então você libera altos níveis de adrenalina e cortisol, que são hormônios de estresse. Uma atenção e tensão altíssima. Tensão, tanto que as crianças ficam travadas. E aí, ela, no final, quando você ganha, por matar, morrer, correr, desesperado, você tem uma carga de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, do bem-estar, que a cocaína libera. Então é altamente viciante. Hoje, nos critérios de psiquiatria, o transtorno de jogos, que é o vício em jogos, está dentro dos transtornos de uso de droga, porque é o mesmo mecanismo cerebral. Então o filho que é viciado em jogo, ele é igual a um dependente químico dentro da tua casa. E quando eu falo para os pais, não existe alcoólatra que toma uma cervejinha no final de semana porque não sabe parar, não existe você falar porque o filho, filho, maneira. Não maneira, não vai maneirar, não tem autocontrole. Pelo vício e também por não ter um cérebro ainda pronto, que o autocontrole é só depois dos 25. Rapidamente. É importante dizer isso. A criança e o adolescente ainda não têm o cérebro pronto. Quando é que fica pronto a estrutura cerebral de um adolescente? Quando ele, podemos dizer, se torna um adulto. Adulto, em que ele já tem mais critérios para não ser tão afetado. A pornografia, ela entra na mesma questão dos vícios, só que assim, ela é ainda um pouco mais severa, porque ela mexe com aquilo que é mais instintivo no ser humano, que é a parte sexual, né? Então, é uma área de alta estimulação de prazer. Então, a liberação de dopamina é altíssima, então ele é altamente viciante. E ela degenera as relações humanas. As pessoas passam a ser objetos, a objetificar, digamos assim, né, as pessoas. E ele perde a capacidade de se relacionar. Só que, na verdade, todo vício traz consigo problemas de comportamento. Então, por exemplo, e aí eu vou trazer para as crianças. Existem jogos, existe um tipo de jogo, posso falar o nome? Claro. Que chama Roblox. Que as mães fazem joguinho de criança. Nós já o denunciamos aqui também no programa só sobre jogos, a gente já falou sobre esses nomes todos. É um joguinho de criança. Na verdade, ele é tipo uma Netflix de jogos. Dentro dele você tem vários jogos. E em alguns desses jogos você tem, eles chamam de real life, né? Como se fosse personagenzinhos que você faz o seu avatar. E aí esse avatar vai conviver com pessoas que estão online. E as crianças jogam online. E muitas crianças jogam com pessoas que não são crianças, mas se passam por crianças exatamente para ter acesso a menores com discursos maquiados. Infantilizados. Exato, mas que na verdade caem em salas de sexo. E aí, como a gente sabe que a rede funciona por assunto, então se você pesquisou sobre isso, vai aparecer isso na sua tela. Quando você entra num jogo onde há sexo, isso vai ser oferecido para você no seu celular. E eu já tive esse ano três crianças entre 5 e 7 anos viciadas em pornografia que vieram por Tourette, por tics. E eu falo uma coisa assim que me chamou a atenção, foi uma menina de 6 anos, uma família até muito bacana, e que jogava Roblox, a mãe não sabia. E durante a consulta a menina contou que, mas tem uma sala que a gente entra e o tio chamou a gente para ver, e eles estavam, o menino em cima da menina, e aí ele pediu para eu tirar a roupa do avatar. Só que depois eles transformam isso em salas de chat, em que eles às vezes pedem nudes para a criança, e a criança acha que é outra criança. Daí ele posta a fotinho de uma criança nua, falando que é ele, mas na verdade são pedófilos, e aí pede para elas mandar o dela.
peitinho já tá crescendo, mostra pra mim como que tá, né, as partes íntimas. E aí as crianças colocam fotos. A mãe nem sabe, a criança, ela acha que a filha tá brincando de bonequinha no jogo. E você pode imaginar aquela conversa. Alguém que você passa por uma menina, mocinha da idade daquela outra, e diz, olha, o meu tá assim, como é que tá o seu? E Manda aí uma foto. E a criancinha assim. sem um mínimo de maldade. Sim. E aí a hora começa a entrar em vídeos e crianças ficam extremamente perturbadas, Ronaldo. É muito triste. Ai, Uma dessas menininhas que veio com o Tique era fazer assim, com a cabeça. Eu falo, ai mãe, parece que ela tá falando não para aquilo que ela tá vendo. Ela piscava e fazia não, tipo, não quero ver isso. Então, assim, que ofensa tão grande, a capacidade, né, uma coisa que o sexo era para ser uma bênção entre um casal, para vir os filhos, o amor de Deus, a plenitude da realização do amor, transformado em perturbação, numa coisa feia, numa coisa má e extremamente violenta, inadequada para uma criança dessa idade. E num joguinho que você acha que não é nada. Sim, destruidora. A gente vai voltar ainda nesse tema daqui a pouquinho, no quarto bloco, gente, falar um pouco mais sobre erotização também de crianças. Doutora, eu quero apenas aqui trazer uma outra coisa. A senhora já falou num dos seus vídeos sobre fantasia e psicose, crianças falando coisas estranhas. O que é isso? Esse vídeo eu fiz numa época em que aconteceu... Eu sempre faço vídeos baseados no que aparece no consultório, né? Apareceram 2 ou 3 crianças esquizofrênicas para consulta e que os pais não fazem nem ideia. Eles acham que é brincadeira. Então, fantasia é quando a criança brinca de faz de conta, ela acha que ela é um super-herói normal, ela tem um amigo imaginário. Amigo imaginário é mais visto em crianças sozinhas, né, que não tem com quem brincar. Ela cria um amigo que fala, aqui é a cadeira do João, vamos brincar. E ela tá brincando de faz de conta. Mas a criança tem que saber que é brincadeira. E isso tem uma idade para acontecer. Acima de 7 para 8 anos, numa criança que não tem deficiência intelectual, não existe amigo imaginário. E aí já é um pouco mais complicado. Se uma criança de 9, 10 anos acha que tem um amigo imaginário, você já começa a falar, opa, tem problema aqui. E aí, a grande questão é, esse menino tá sempre falando sobre super-herói. Legal, mas ele não fala sobre nenhum outro assunto. Ele realmente acha que tem aliens perseguindo ele. Então, o limite entre fantasia e psicose é muito tênue. Você tem que ter noção se o teu filho está brincando de faz de conta ou se ele realmente acredita naquilo. E psicose são os sintomas graves dentro da psiquiatria, onde eu tenho alucinações, ilusões e delírios. Quer ver coisa que não existe, ouvir vozes que não existem e acreditar em coisas que não existem e que isso traz diagnósticos de doenças graves com risco potencial de vida. Várias dessas situações, por exemplo, de crime nas escolas que a gente vê, nós temos muitas pessoas envolvidas psicóticas. Ou esquizofrênico, ou um paciente em transtorno bipolar num surto psicótico, ou um autista num momento também associado a uma esquizofrenia num surto psicótico, em que ele acredita que ele precisa fazer aquilo para ser vangloriado e vai e mata. Então ele coloca em risco a vida dele e a vida de outras pessoas. Então, se os pais não se atentarem que medos irracionais, que conversas fora de nexo podem ser psicose, você pode ter um filho que você vai ou ter um algoz dentro da sua casa ou uma vítima de um suicídio ou de uma coisa mais severa, porque tinha uma doença mental e ninguém percebeu. Então, eu já recebi crianças esquizofrênicas que tinham medo da chuva. Aí, tipo, medo da chuva, beleza, mas tem 10 anos de idade, mora numa região que nunca foi alagada, não perdeu ninguém na chuva, mas qual a razão? Não, ele acha que se tem uma nuvem branca no sol, no céu, você fala, mas tem 10 anos. Como que ele acha que uma nuvem branca no céu vai colocar a vida deles em risco? E aí você começa a puxar, essa criança ouve vozes, essa criança fala sozinha, acha que a televisão está falando com ela, e às vezes os pais acham que é dom, é um dom especial, tipo, até que se prove o contrário, tem que ser investigado. Ainda andando nesta linha de saúde, de transtorno, tem uma outra questão aqui, doutora, que nunca é demais falar sobre sono. Como é que funciona o organismo de uma criança que não dorme direito, uma criança que dorme pouco, assim como um adulto, né? Para todos.
Em saúde, né, a gente precisa ter alguns pilares que tem que estar muito bem estabelecido para que a coisa funcione. Então, você precisa de uma alimentação adequada, você precisa de atividade física, você precisa de exposição ao sol e ao escuro, ao barulho e ao silêncio, e você precisa do sono de qualidade, que é à noite. Por exemplo, trabalhadores de turno, eles têm uma expectativa média de vida quase 20 anos menor. Então, mesmo que ele durma de dia 8 horas, ele não vai viver tanto quanto alguém que dorme de noite. Então, na natureza, tudo é muito perfeito, como deveria ser. Então, se a gente segue o relógio biológico natural nosso, que é dormir à noite, acordar de dia, tomar sol de dia, apagar as luzes à noite e não ficar com muita luz artificial, você vai ter uma saúde melhor. E a privação de sono, hoje em dia, ela acontece por questões de hábitos, né, de ir dormir muito tarde, ficar vendo televisão com a família, todo mundo vai dormir meia-noite, 1 hora, e no outro dia já acorda cedo, às vezes para ir para a escola ou para a creche, né, e não dormir adequadamente quantidade de tempo suficiente, no horário correto, e também um sono de boa qualidade. Então, crianças que estão, que não tem tudo isso que eu falei, de comer direito, fazer esporte, tem sono picado, ou crianças que estão muito obesas e têm apneia do sono, ou que tem rinite alérgica, nariz entupido e ronca durante a noite. Tudo isso faz um sono de má qualidade. E o sono é uma fase maravilhosa para o cérebro. É onde você faz a memória, a aprendizagem, novos neurotransmissores. Então, a criança que não dorme, criança e adulto, inevitavelmente vai ter problemas de aprendizagem, ela pode ter sintomas de TDAH, ela tem mais risco de ansiedade, de depressão, e meia hora menos de sono por dia já aumenta a inflamação do organismo. Então, te facilita o aparecimento de doenças, cai a imunidade, diminui a liberação de hormônio de crescimento, então é uma criança que cresce menos, engorda mais, né? É tão complexo, tão maravilhoso que, assim, o básico é o que funciona. E mesmo quando você busca tratamento para uma criança com um problema neurológico ou qualquer que seja de saúde, se você não corrigir os pilares, que é uma nutrição adequada, sol, esporte, descanso e sono, o remédio também não faz efeito. Então, antidepressivo inibe recaptação de serotonina, por exemplo. Mas que serotonina é produzida numa criança que se alimenta de arroz branco, bolacha e embutido, dorme tarde, não toma sol e não faz exercício? Não é produzido. A senhora já entrou no outro aspecto que eu queria perguntar: bom funcionamento do cérebro e alimentação. Fundamental. É assim, ó, o organismo nosso é uma engrenagem extremamente complexa. Quando a gente estuda fisiologia, que é o funcionamento do corpo, e neurofisiologia, que é a coisa mais linda do mundo, são tantas coisas necessárias para que o funcionamento seja ideal, que você vê o quanto a falta desses pilares que eu disse podem afetar o funcionamento da vida da pessoa. E nossa saúde é um bem muito precioso, muito delicado, muito frágil. E ao mesmo tempo até que a gente resiste bem ao tanto de coisa ruim que o povo faz, né? Mas a alimentação, se eu não como bem, eu tenho uma flora intestinal ruim, que é patológica, que é patogênica também, que gera doenças. Então, essa alimentação ruim, sem vitaminas, sem micronutrientes, porque não é porque a criança cresce e está gordinha que ela está bem nutrida, né? Tem muita criança grandona desnutrida. Não é na desnutrição de falta de comida, mas que só come os alimentos processados. Falta todas as vitaminas, os micronutrientes que vão fazer neurotransmissor, que vão fazer recuperação cerebral, que vão fazer memória. Não tem como você ter uma boa saúde sem comer direito. Sair para o nosso intervalo. A senhora disse que meia hora de sono faz falta. Faz. E para uma criança, qual a quantidade de sono adequada? Então, a gente tem por idade, né? O bebê até 20, 21 horas, o bebê primeiro ano de vida. Eu quero ser bebê. Eu quero ser bebê, eu também. Esse é o recém-nascido, né? Até o final do primeiro ano, 14 horas mais ou menos. Ao final do segundo ano, 12, 13 horas. Ao final do terceiro ano, 11, 12 horas. Depois vem na infância mais ou menos 8 a 9. Na adolescência volta a aumentar para 10. Toda a fase de crescimento, gestação, adolescência e primeira infância, eu preciso dormir mais, porque é lá que eu reconstruo tudo. Muito bem. Gente, olha, esse bloco ficou por aqui. E o próximo você não pode perder.
gente vai dedicá-lo a falar um pouco mais sobre hoje, sexualização, erotização das crianças, e quero falar sobre aquele filme americano que está sendo o maior sucesso e, por isso, muito combatido, o filme Sound of Freedom. Aguarde aí, já já. Durante o mês vocacional, trilharemos Espetacular, não tenho nenhuma dúvida de dizer isto hoje. Nós estamos falando sobre criança, estamos falando sobre infância, ao mesmo tempo sobre nós, gente grande. Estou recebendo aqui a doutora Juliana Parisotto, neuropediatra e neurofisiologista, diretamente de Jaú, São Paulo, para cá. Mais uma vez, obrigado pelo seu esforço em estar aqui conosco, doutora Juliana. Eu quero começar esse bloco assim. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso aqui indica para o bem e para o mal, não é? E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus disse isso em Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37. Veja o que temos diante de nós, em nossas mãos, em nossa casa, em nosso berço, em nossa sala, em nosso matrimônio. Este presente. Pois bem, doutora Juliana, entrando nesta temática aqui, eu quero primeiro começar por um aspecto que eu não poderia deixar de perguntar para a senhora: paternidade. O quão importante é a figura do pai, figura masculina, do pai, no desenvolvimento neurológico de uma criança? É muito grande, né? Muito se fala sobre a importância da mãe, que é inegável, né? É o carinho, é o afeto, é o acolhimento, é o leite, é a alimentação, é a ternura. Mas o pai é quem molda a minha diretriz de vida. Então, assim, Deus é muito perfeito. Pai e mãe são realmente muito importantes, fundamentais para o bom desenvolvimento de um ser humano, né? Nós temos pesquisas que mostram que crianças sem a figura paterna se envolvem muito mais em situações de delinquência, né? Furtos, delitos, se envolvem muito mais com drogas, tem muito maior número de parceiros e maior número, incidência das doenças sexualmente transmissíveis, tem gestação mais precoce para as meninas, elas têm um menor rendimento. Os Estados Unidos baseia muito o salário, né, na vida adulta como sucesso. Então, são pessoas com menores salários, com menor índice de estudo. Tudo são índices sociais. Sucesso na vida adulta, são índices sociais humanos, de desenvolvimento humano mais baixos. Inclusive, mais puberdade precoce nas meninas. A menina que não tem um pai, ela acaba menstruando mais cedo. Isso é uma interpretação livre da situação, isso é um fato, tá? Mas é uma interpretação livre de que como ela estivesse buscando alguém para protegê-la. Então, se eu não tenho um pai, eu preciso de um parceiro para exercer a função do protetor. A função do homem é de proteção, de cuidado, né? E de promoção. Então, embora se discuta muito a questão do feminismo, do machismo, a opinião de um homem sobre a personalidade da criança pesa muito mais na autoestima dela do que de uma mulher, tá? Em termos sociais ou biológicos, quaisquer que sejam as razões, a constatação científica é que quando você tem uma figura masculina paternal que te incentiva e que te elogia, você vai muito melhor do que com o elogio feminino. Para as mães, a gente percebe muito isso no dia a dia, de que às vezes a gente chama a atenção das crianças e os maridos falam que a gente grita, mas porque a gente fala e ninguém escuta. E a hora que o pai chega, todo mundo para quieto. A autoridade do homem é assim dada por Deus, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento da autoestima da criança. Então, é mais fácil um pai viúvo ter filhos que deram certo do que uma mãe viúva. Deram certo, pelo amor de Deus, gente, com todas as ressalvas que isso pode causar de informação.
Eu falei isso numa palestra para monitores na nossa cidade e um grupo questionou, falando que eu estava até sendo machista. Eu falei, não, isso é pesquisa, né? Muitos pais biológicos não exercem a paternidade. Enquanto a senhora falava aqui, eu ia interferir e dizer justamente o seguinte: atenção, o que a doutora está falando aqui, eu já li, eu já estudei. Então a doutora não está trazendo opinião minha. Ela está trazendo Dados, informação, fato, dados. Se você entrar na internet e pesquisar tudo isso, você vai encontrar fato. Pesquisas científicas. Então, assim, eu não estou falando... Porque você fala, mas tem muito pai que faz e nem reconhece. Infelizmente, tem muitos homens que não exercem a sua responsabilidade. Mas, às vezes, uma mãe que não tem um pai biológico, né, presente, você pode ter essa figura de pai num avô, num tio, num professor. Às vezes, fala, eu sou mãe, estou separado, o pai não paga pensão, não aparece, não dá as caras. Isso é muito comum, ou mesmo o pai que faleceu. Então, esse menino precisa de uma referência masculina de autoridade que o aprove, que o incentive, que o encoraje para ele ter um melhor desenvolvimento. Meninos e meninas, todos os filhos. Doutora, a partir daí é que eu quero entrar nessa outra temática agora, pesada e necessária que falemos aqui neste programa. Erotização infantil, um tema que preocupa a todos nós, não preciso nem de dizer mais. Cenas sensuais em séries, novelas, filmes, letras de músicas e até mesmo brincadeiras sobre os namoradinhos de criança. Infelizmente, esse tipo de conteúdo e situação são mais comuns do que nós imaginamos. Essa exposição é o que chamamos de erotização precoce. Todas de erotização. Pois cai em tudo aquilo que a gente já falou, né? A criança precisa viver a infância, dentro de tudo de bom que a infância traz. E a infância não inclui atividade sexual. Não inclui. Então, a infância são apenas 12, 13 anos que você vai ter que nunca mais vai voltar. Você vai ter uma vida inteira pela frente para desenvolver sua vida sexual, né? Depois de que você está formado numa capacidade de discernir já com o cérebro pronto para você saber as questões que envolvem. O que a gente precisa entender, e que a gente vê muito hoje em jovenzinho que tem relação muito cedo, é que eles não entendem a responsabilidade que o ato traz em si, né? É uma situação que gera vidas e que vidas que precisam ser cuidadas. É uma situação onde gera sofrimento quando o relacionamento é rompido, porque por mais que nós estamos vindo numa geração liberal, de amor livre, de cada um cuida do seu, de falta de comprometimento, a gente não tem como negar que dentro de nós queremos ter vínculos. Então, a menina que se relaciona com um menino numa festa, ela espera que no dia seguinte ele ligue para ela, que ele mande uma mensagem, né? Só que isso não é mais o que acontece. Então, existe hoje uma banalização do sexo e do uso do corpo como fonte de prazer que traz consigo consequências muito ruins. Então, você tem, além da gravidez precoce, que hoje é muito alta no Brasil, né? Tem uma média muito grande de adolescentes próximo dos 14 anos já grávidas, né? Você tem as doenças sexualmente transmissíveis, mas você tem muita doença emocional. Você tem muita criança jovem com vício em pornografia, com depressão, com crises de ansiedade, tudo relacionada a ter antecipado uma situação para a qual ela não tem preparo emocional. E começa desde o berço, quando você quer vestir o seu bebê de uma forma, parece mocinha, mocinho, né? Com roupas que são roupas geralmente adultas. Então, aquela imagem da criança, de roupinha de criança, a menina com vestidão, sem decotes, sem insinuações, sem maquiagem, com o seu laço de fita, tão bonito, né? E que muitas vezes se perdeu. E em tudo, como você falou, né? Música, vídeo. Então, hoje você vê que, para quem produz música, é importante se bomba no TikTok uma música e vira dancinha. E boa parte do que tem lá são músicas sensualizando a dancinha, uma dancinha sensual, para crianças que nem têm noção
do quanto estão se expondo. E muitos pais que nem se tocam. Nem se toca. Ah, que legal, minha filha é TikToker. Tipo, que legal o quê? Tipo, tua filha tá se colocando como produto. E o TikTok está sendo proibido em alguns países já, porque se tornou um veneno para a erotização e, sobretudo, infantil. Doutor, eu quero aproveitar nosso tempo aqui, que é brevíssimo, trazer uma outra abordagem que está muito ligada a tudo isso. Nos Estados Unidos, agora recentemente foi lançado o filme Sound of Freedom, com o Jim Caviezel, aquele que fez o Cristo na Paixão do Mel Gibson. E esse filme está gerando a maior polêmica nos Estados Unidos. Mas, surpreendentemente, um filme que não teve uma grande verba, que não teve marketing para ser lançado nos cinemas, que não teve uma boa distribuidora de cinema para colocar em todas as salas, ele está batendo recordes de audiência lá e de bilheteria, batendo em filmes mega bilionários. Gastaram muito mais na produção, gastaram muito mais na divulgação, no marketing, estão em todas as salas de cinema, mas este, surpreendentemente, está sendo um fenômeno nunca ocorrido, porque ele aborda justamente a temática do tráfico de crianças. E o tráfico de crianças indígenas, vamos ver, aliás, vamos ver o trailer agora, para você ver do que trata o filme. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all you see are those kids' faces. How long have you been doing this? 12 years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's going to pass the drug trade. Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. How would we do? For Homeland Security, you know we can't go off rescuing kids in Colombia. This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. We do nothing. Someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? Eu diria que essa banalização, o doutor está aqui em lágrimas, e eu diria que essa banalização, tanto do sexo e também tratar a criança de forma tão erotizante, gente, leva a coisas absurdas. E veja, os dados que a gente ouviu ali agora, simplesmente nesse trailer, o filme não tem ainda data para chegar ao Brasil, pelo que eu saiba até o momento. E veja, o tráfico de drogas é o maior no mundo hoje. Em segundo lugar, já está o tráfico de crianças, ultrapassando o tráfico de armas. E por que se trafica criança no mundo? Você sabe? Primeiro, para sexo. Segundo, para adoção irregular. Terceiro, venda de órgãos dessas crianças. Elas serão mortas, seus órgãos serão tirados. E rituais macabros. Não é? Pois bem, diante de tudo isto que a gente acaba de ver, qual a importância da proteção à infância? Como a infância deve ser protegida, né, doutora? Ai, Ronaldo, é muito triste tudo isso, né? A gente é mãe e dói demais, né? A gente precisa tomar cuidado desde sempre
A cultura hoje em dia normaliza muita coisa que não deveria ser normalizada, né? E entre elas está isso, de transformar as crianças em mocinhas, namoradinhos, mocinhos e incentiva a uma atividade que não é própria delas, não é? Então, eu acho que o que cada pai pode fazer, o que cada mãe, converse com seus filhos, cuidado com o que seus filhos assistem, cuidado se o seu filho quer ser youtuber ou tiktoker, deixa eles crescerem na pureza da infância. É um tempo tão sagrado, tão abençoado a infância, e coisas que às vezes a gente não vê maldade, está estragando a infância deles, né? Então, cuidado, pais, por deixarem seus filhos fazendo dancinhas que não são apropriadas. Cuidado com as roupas que vocês permitem seus filhos usarem. A gente não dá importância, às vezes, da menina estar com um shortinho curto demais, mas depois chega na adolescência e você fala, mas não dá para sair com essa roupa, mas você nunca proibiu. Então, se as crianças aprenderem a se vestir de forma modesta, né, de forma respeitosa, desde pequeno, se o menino aprender que ele deve tratar a menina com respeito desde pequeno, se as crianças aprenderem que existem partes íntimas que não devem ser tocadas por outras pessoas, né, a gente vai ter menos problema dessa erotização e criação de pensamentos errados com crianças, né? É claro que existem pessoas que têm, que a gente chama aí de parafilia, né, da pedofilia, e hoje tem muito, você já ouviu o termo incel? Não. É involuntary celibatário, um negocinho em inglês, é celibatário involuntário. E são muitos rapazes que, por inabilidade social, não conseguem namorar, não conseguem ter relacionamentos afetivos, mas eles são pessoas que cultivam um ódio à figura da feminina e muitas vezes são pedófilos, né? E a gente sabe que pedofilia também está associada a abuso infantil. Então, uma criança abusada tem maior risco de ser um abusador quando cresce, porque existe uma distorção nelas. E a criança, quando é abusada, principalmente pelos seus próximos, ela cria uma situação de conflito dentro dela, porque ao mesmo tempo que ela sente que aquilo não é legal, ela às vezes é uma pessoa que traz boneca, que traz docinho, que brinca com ela, sendo que hoje em dia quase ninguém faz isso, né? A gente sabe que pedófilos geralmente são pessoas que gostam de brincar, de ver desenho com as crianças, são caras de gente boa, né? É uma pessoa que atrai as crianças para si, exatamente como isca, né? E pessoas com problemas mentais graves, né? E maltratando aí a formação do cérebro dessas crianças de forma, às vezes, difícil de consertar. A gente vai precisar terminar o programa. Eu agradeço muito sua participação, mas antes eu preciso aqui apenas fazer uma conclusão importante. A gente terminou com o filme, ali agora há pouco, e é lamentável que a gente tenha hoje no mundo uma cultura que serve de instrumento para a prática do mal. A gente tenha uma mídia, uma imprensa cega, que não consegue enxergar, eu diria até certo ponto, uma mídia podre, jornalistas que poderiam abrir seus olhos para fazerem um trabalho edificante, denunciando coisas como essas que a gente está aqui falando, mas seguem simplesmente o fluxo podre que o mundo está incorrendo. E eu me lembro, agora vou terminar este programa com uma frase de um psiquiatra americano, que não me lembro exatamente agora o nome dele, eu falei recentemente num programa da Rede Canção Nova de Rádio, numa reportagem que dei lá, esse psiquiatra americano, falando exatamente desse estado de coisas no mundo, ele disse assim, olha, nós precisamos oferecer mais cuidados médicos às pessoas que não têm acesso a tantos cuidados na área da psicologia, na área da psiquiatria, saúde mental. Ele disse, mas eu tenho uma indicação importante que todos têm acesso. Voltem para a igreja, voltem para os grupos. Simplesmente assim, um renomado psiquiatra americano, voltem para a igreja, voltem para o convívio em grupo. Foi assim que ele terminou. E é assim que terminou. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Boa missão, pessoal. Que Deus abençoe a todas as famílias, a todos os pais e mães, que os pais lembrem da sua importância, que lembrem que tem um pai maior que dá tanta importância pra gente. E na ausência de um pai físico, tem um pai que morreu pela gente, né? Então, que
Que autoestima melhor a gente pode ter, não é? Ser amado pelo maior de todos. Amém. Obrigado. Você que esteve conosco até agora também, gostou? Este programa precisa ser mandado para uma multidão de gente. Agora é com você. Boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Ai, ai. Bom, eu vou dar minha opinião aqui no finalzinho, porque eu tenho a língua grande, então... Gente, seguinte, caí nesse canal por acaso, mas segundos que eu ouvi, eu já me prendeu no canal e eu fiz questão de gravar. Fiz questão de gravar. Mal gravado, vocês vão perceber aí. Tomara que o áudio tenha ficado bom. Tomara que desperte a curiosidade de vocês também, que sensibilizem vocês, pais, adultos, cidadãos, né? Pra conscientização, sabe? Pra enxergar o que tá acontecendo aí. Eu comento muito com a minha esposa hoje mesmo, assistindo o jornal. Eu falo, cara, como que os caras têm as mesmas pautas? Por exemplo, o jornal ali da Globo, entre meio-dia e 2 horas da tarde, é sempre desmatamento, não sei o que, global, aquecimento global, não sei o que, é só desgraça, meu, só desgraça. E as pessoas dão atenção pra isso, as músicas que a gente escuta, que a gente ouve do dia a dia, as músicas populares, né, que tá na boca do povo aí. Cara, é só degradação, sabe? E, e assim, eu fico até meio preocupado em falar isso e dar essa minha opinião, porque tá tão normalizado uma coisa que quando você vai contra o contrário, você tá falando contra uma multidão gigantesca, entendeu? Você é tipo uma voz no deserto. Mas, bom, eu gravei aqui, fiz questão de gravar com a maior boa intenção, espero que também funcione pra vocês. Hoje é o quê? 10, né? 10/8 de 2023. O programa passou na Canção Nova. Se vocês depois quiserem pesquisar, eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube. E, bom, o final vocês já vão assistir aí, né? Se eu conseguir editar, eu vou colocar essa parte do meu comentário aqui na frente do vídeo. Mas é isso aí. Espero que sirva de alerta. Vamos se prestar atenção, vamos pôr nossa cabeça pra funcionar um pouco aí. Eu critico muito mesmo a minha filha, tá na creche, ela com 1 ano de idade. Um dos tópicos lá das reuniões de pais foi sobre... Eu vou usar o tema aqui, mas não vou falar o tema, mas tem a ver com isso, não sei se era esse, mas sobre sexualidade, né? Respeito às diferenças. Até a professora comentou assim, pra você entender melhor. A professora comentou, pai, se você quiser, se sua filha chegar aqui e quiser brincar de boneco, se vestir de homem, a gente vai deixar. Cara, eu acho que assim, não é por aí, entendeu? Acho que estão fazendo um trabalho muito, muito podre aí em relação a isso. Tem tanta coisa mais importante pra gente discutir do que ficar discutindo sexualidade, principalmente com crianças. E como que essas crianças vão crescer, entendeu? E como que as nossas adolescentes... Eu lembro um dia que a primeira vez que eu vi isso foi... Já faz alguns anos, tá? Mas entrou na moda um shortinho onde mostrava a polpa da bunda da pessoa que tá usando, né? No caso da mulher. Aí eu lembro que eu tava no trabalho, passando de carro pela uma rua, e tinha uma menininha de entre 14 e 15 anos, uma adolescente, no portão de uma casa tocando a campainha de costas e com a polpa da bunda toda para fora. Gente, aquilo assim, aquela cena me impactou muito, entendeu? Bateu em mim assim, mas
não foi uma atração sexual, foi uma coisa que eu falei, cara, o que que tá acontecendo, gente? Uma criança dessa, um adolescente dessa, uma jovem dessa, expondo tanto assim o corpo dela, entendeu? Bom, eu tô me estendendo muito aqui, tô dando minha opinião demais. Vou deixar com vocês aí, eu sei que muita gente que eu conheço já me critica pelos meus pontos de vista. Mas espero que de alguma forma isso aí ajude vocês. Foi uma puta entrevista, por incrível que pareça, foi na TV. É, esse programa de hoje foi raríssimo ouvir isso, uma coisa que agrega tanto na nossa vida, que desperta, chama a gente pro despertar de consciência, sabe? Bom, é isso, gente. Tô falando pra vocês porque eu pretendo compartilhar mesmo esse vídeo, independente das críticas que eu receber, que eu sei, olha só o que eu tô falando, críticas a respeito de um programa que tá falando sobre você proteger uma criança, você ser um pai, você incentivar uma criança a compartilhar a vida, brincar com outras crianças, você conhecer, você interagir com seu vizinho, conhecer o seu vizinho, sabe? Bom, é isso aí, gente. Um abraço pra vocês e tudo de bom. Que Deus atue na vida de todo mundo e que nós possamos. Eu sei que não vai funcionar para todo mundo, mas que os que despertarem, que possamos proteger nossas crianças, nossos filhos. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Vamos ficar espertos. E é isso. Desejo tudo de bom para todo mundo aí, de melhor. Um abraço.